Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Lição da Escola Sabatina Online. Eu me chamo Anderson, é sempre bom ter você aqui. Estamos se debruçando literalmente nessa maravilhosa lição do Evangelho de Marcos, a qual estamos estudando no trimestre inteiro. E hoje não é diferente, então deixa um like, compartilha, divulga na sua classe da Escola Sabatina. Vamos todos estudar a lição da Escola Sabatina e crescer espiritualmente. E se você, obviamente, deixar o like, compartilhar esse conteúdo vai se tornar mais interessante para inúmeras pessoas serem alcançadas pela mensagem cristocêntrica. Bom, sem enrolação, quero convidar você a nós estudarmos a parte de segunda-feira que diz mãos puras ou coração puro. Aqui nós continuamos naquela pegada que dá desde Marcos capítulo 7, ali a partir do verso 15, que é o verso da lição, onde Jesus fala a respeito da contaminação das mãos, em referência ao que não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que entra dentro ou está no nosso coração. E a gente pode ver aqui que Jesus começa na lição meio que falando palavras no sentido enigmático muito profundo. Lembrando que, por exemplo, a palavra enigma significa alguma coisa de compreensão difícil, de difícil definição ou de definir com um profundo conhecimento. Por isso que é como se fosse uma mensagem ambígua ou uma metáfora. Literalmente, Jesus falava por mensagens quase que como metáforas de coisas comuns à sua vista, à sua época ou ao redor das pessoas, mas que muitos ainda não conseguiam entender, porque você pode ver que nesse texto de Marcos, capítulo 7, não somente os fariseus não entenderam a mensagem, mas os próprios discípulos ficaram confusos a partir do verso 19 e 20 ali. Jesus tem uma conversa onde eles interpelam Jesus a respeito do Senhor. Como é que foi mesmo que o Senhor falou? E Jesus diz assim: vocês não entenderam, né? Então eu vou explicar para vocês. E olha só que interessante. Aqui, nessa lição, por exemplo, muitos podem ler à primeira vista achando que Jesus, quando ele estava falando sobre não precisar literalmente cuidado em lavar as mãos, que isso é o menos importante, a contaminação por o toque no alimento, ele não estava invalidando as leis alimentares e as outras leis com base na antiga aliança e feito através dos escritos mosaicos na lei de Moisés, em detrimento a várias situações, leis civis, leis cerimoniais, leis de oferta, leis de propriedade, leis de todas as normas e princípios foram dados, não somente os 10 mandamentos, mas o conjunto de normas e condutas, né? Mas o que está dizendo para mim e para você? Que Jesus, ele não estava anulando ou diminuindo isso. Ele estava só dizendo que naquele período e para aquela época isso já não era mais relevante, no sentido de que não era tão importante o cuidado aonde tocar. O alimento literalmente a ser pego ou comido. Óbvio que tinha ainda a separação do alimento puro e impuro, mas isso era uma referência clara que eu acho muito interessante. Se a gente for ver na lição aqui, olha só o que diz ali, ó. Essas tradições incluíam a ideia equivocada de que se um judeu pudesse ser contaminado ao entrar em contato com gentios, então também poderia ser contaminado pelo contato com alimentos que ele lhe havia tocado. O que isso está dizendo? Jesus estava dizendo aqui que o conceito de puro ou impuro, ou do toque, ou de um sentido ritual no alimento, era passado para o convívio e principalmente para a evangelização, ou para dividir a mensagem de Deus aos outros, tornando um empecilho, por exemplo, do judeu se alimentar junto com o gentil, obviamente compartilhar alimento, experiências e estar juntos, tornando uma impossibilidade, por exemplo, na pregação do evangelho, em divulgar essa mensagem, criando um obstáculo. E Jesus era contra isso, esses ritos que impediam que a mensagem de Deus, a vontade de Deus se cumprisse em detrimento a normas ou paradigmas humanos. Você percebeu que a gente pode tirar inúmeras lições a respeito disso, meu amigo, minha amiga? Quantas vezes a gente às vezes não está seguindo a risca, tentando dizer é assim diz o Senhor, mas na verdade seja assim a minha vontade? Às vezes eu quero que a pessoa venha a Jesus do jeito que eu quero, que ela esteja na presença de Deus da maneira que me agrada, que ela fale as palavras que eu gostaria de ouvir, que ela se porte da forma como
eu gostaria que ela se portasse. Muitas vezes a gente sempre coloca o nosso querer e o nosso desejar à frente. Às vezes a gente muitas vezes não entende que nós somos um canal para ser a bênção de Deus nas vidas das pessoas, para a conversão, e a gente parece que quer ser o juiz, o executor e o carrasco na vida dos outros. Como se para a pessoa aceitar a Jesus, ela primeiro precisaria passar em todos os meus testes, as minhas aprovações e nas minhas exigências. Então, automaticamente, eu começo a rivalizar com o evangelho, dificultando o agir de Deus. E não era isso que Jesus queria. Jesus queria um evangelho, Jesus queria uma pregação, Jesus queria uma mensagem, Jesus queria que Deus fosse acessível a todos de forma mais simples, sem tantas barreiras que impediam a verdadeira mensagem de chegar. E eu acho interessante que a partir do verso 19, quando Jesus começa a falar a respeito dos alimentos, e principalmente ele foca no coração, que é o que está no coração, que contamina, que prejudica e que é irreversível, e o coração começa a endurecer e não ouve mais a voz do Espírito Santo. Olha o que diz ali a partir do verso 21 e 23 de Marcos capítulo 7. A gente precisa ler para compreender o texto que Jesus quis dizer. Olha só, verso 21. Porque de dentro do coração das pessoas é que procede os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os furtos, os homicídios, os adúlteros, as avarezas, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Jesus estava o quê? Falando sobre combater pecados, sobre aquelas coisas em que eu digo, não coma isso, não faça isso, não chegue perto dessa pessoa, esse indivíduo, aquela coisa e tudo mais, mas na verdade dentro de mim eu tenho acariciado inúmeros pecados, inúmeras coisas que têm me prejudicado a minha vida espiritual. E às vezes eu fico tão cego pelo que eu devo seguir como regra ou como lei, mas que eu esqueço principalmente de que eu preciso ter uma limpeza e uma entrega do meu coração. E por isso que ele estava combatendo isso. Que todos estavam, naquele exato momento, naquele sentido, tanto os fariseus quanto os discípulos, ainda estavam focados no que eles estavam a comer. Jesus estava dizendo, é coisas mais importantes que vocês estão esquecendo. É aquilo que não vem pela boca, mas os seus corações estão cheios. E precisa haver ali sim uma limpeza. Ali sim uma erradicação. É ali que precisa ter os verdadeiros cuidados. Porque é ali que determina a bênção e a maldição, a vitória e a perdição, a vida eterna e a perdição eterna. É ali onde acontecem as grandes batalhas. Sabe, meus irmãos, o que eu acho interessante é que naquela época os fariseus morreriam pelas leis e ritos e normas e simbolismo a qual eles baseavam a sua vida. Será que isso não leva também a nós termos uma lição muito clara a respeito do que realmente Deus quer que a gente faça? Ele quer que a gente seja literalmente só ritos, dogmas, tradições e muitas vezes doutrinas vazias e sem Jesus. Ele quer que a gente entenda que a gente precisa obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, mas precisa ter empatia, precisa ter uma visão mais clara, precisa se portar da forma em que a nossa vida com Cristo influencia a outros e conduz a outros, para que não sejamos as pedras de tropeço, e muitos vão tropeçar e não vão conseguir se levantar. Deus tem nos chamado a ter uma visão mais clara, do que realmente precisa ser feito, do que precisa ser eliminado e daquilo que é menos prioritário. E uma geração inteira que está se importando muito com o que veste, com o que come, aonde senta, quem fala, quem prega, se o culto é bom, se o dia é melhor, se isso pode, se aquilo não pode. Óbvio que a palavra de Deus nos diz tudo isso, mas tem esquecido o essencial. Tudo posso naquele que me fortalece. A essência de tudo. Deus é o centro de todas as coisas. E a gente precisa entender e colocar justamente isso. Jesus estava combatendo práticas não que agradavam a Deus, não que aproximavam a Deus, mas que dificultavam o pecador arrependido de encontrar remissão e libertação e de um Deus e a criatura se aproximarem como criador e criatura juntos para ser o que Deus sempre esperou, próximos, íntimos, para que as promessas de Deus e o futuro a qual Ele tem para nós aconteça. Que Deus te abençoe.
Deixa eu orar por você nesse momento. Senhor Deus, para que estás no céu, abençoe a vida desse homem e dessa mulher que assiste a esse conteúdo. Que eles possam se alimentar da tua palavra, que eles possam entender o simbolismo claro ao qual o Senhor quer dizer a respeito de filtrar as coisas que podem nos prejudicar e nos matar espiritualmente. Nos ajude hoje, Senhor, e fortaleça a nossa vida espiritual. Por Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse conteúdo e até um próximo estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Fique com Deus.